Olá, eu me chamo Fabiana. A Kelly me convidou para estar trazendo uma palavra para vocês, para o grupo que é Encontro com Propósito. Eu sou missionária e eu sou idealizadora de um projeto que se chama Edufim, que é uma educação com propósito. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Romanos 12, 2. Dá um tempinho para vocês abrirem a Bíblia. Romanos 12, 2. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te convidar agora para você fechar os seus olhos, para a gente estar fazendo uma oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa pessoa que está assistindo, Senhor, nessa hora, esse vídeo. E que o Senhor possa estar falando, Senhor, indo de encontro ao coração dessa pessoa. Eu quero te pedir, Pai, abre os céus, Senhor, em nosso favor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sou missionária de base do Informe e estou lá já vai fazer um ano. Fez um pouco mais de um ano. Eu comecei como aluna e agora faço parte de missionários de base. E eu gosto muito dessa passagem que eu acabei de ler para vocês, porque ela fala muito em relação ao quem eu sou, assim, hoje em dia. Ela é muito baseada nessa palavra. E eu quero falar um pouquinho da minha história. Eu me converti há 6 anos atrás, em 2014. E quando eu cheguei na igreja, eu estava totalmente destruída, totalmente acabada. Eu estava com as minhas emoções totalmente desequilibradas. Eu estava assim, totalmente na lama. Então, eu comecei a minha caminhada cristã e eu precisava, então, me permitir ser mudada e moldada pelo Senhor. E foi então que a minha história começou. A minha caminhada cristã com o Senhor começou e eu permiti que Ele começasse a me tratar, a me moldar, a me transformar. E eu comecei naquele processo da borboleta. Comecei como lagarta, passei pelo casulo e estou chegando à fase da borboleta. Então, toda essa fase ela precisa de um processo e a gente precisa nos permitir ser passados por esse processo. E então, aí que entra Romanos 12, 2. Porque foi necessário eu ser renovada e ter uma renovação por completo. E o que acontece? Nesse versículo, ele fala o seguinte, que para você experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, é necessário renovar a mente. Ou seja, a nossa mente ela precisa ser renovada, ela precisa ser transicionada. E essa renovação ela precisa ser completa. Por isso que a Bíblia fala assim, mas transformai-vos, ou seja, uma transformação completa. Algo que era uma coisa passou a ser outra, então precisa ser uma completa renovação da mente. E na primeira parte do versículo ela fala que nós não vos conformeis com este século. Ou seja, nós não temos que nos conformar com esse século, o padrão que a sociedade está impondo para a gente. Eu quero trazer para vocês um outro versículo, deixa eu abrir aqui, que está em Provérbios 4, 23, que foi muito necessário eu internizar esse versículo na minha vida e começar a permitir aprender com o Senhor, aprender com a palavra. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, a palavra ela liberta. Então eu comecei meu processo de libertação através da palavra do Senhor, através da minha busca constantemente pela palavra do Senhor. Em Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, o coração, a partir dele, é onde saem todas as fontes de vida. E nós precisamos entender que as nossas emoções, que são os nossos sentimentos, que são os centros das nossas decisões, elas partem do nosso coração, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa. E é muito importante a gente entender que o coração, ele é aonde bombeia todo o sangue, é dele que parte o sangue para todo o nosso corpo. Então, ele na Bíblia, ele é muito falado na Bíblia como cérebro.
A Bíblia menciona ele como um cérebro. E realmente é a partir do nosso cérebro, né, que a gente começa todo o processo mental e o processo decisório da nossa vida. Então, toda decisão, ela parte do nosso coração, ou seja, do nosso cérebro. Então, por isso que fala que pois dele procede as fontes da vida. A Bíblia está falando aqui que é muito importante a gente guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções. Porque tem um versículo também que eu acho maravilhoso, que aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, o nosso coração ele é muito importante e a gente precisa aprender a guardar ele, a guardar as nossas emoções. E mediante a isso, em todo o meu processo da minha caminhada, que eu estou no meu processo de caminhada com o Senhor, eu aprendi que eu precisava guardar o meu coração. Eu precisava aprender a lidar com as minhas emoções. E foi aí que eu comecei a buscar mais na palavra. E eu encontrei um Provérbios muito interessante que está em Provérbios 23:7, a primeira parte dele que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, quando eu estou imaginando e preciso perceber o que eu estou imaginando. Foi aí que eu entendi que eu precisava buscar por um autoconhecimento, porque quando eu me converti, eu não sabia quem eu era. Eu estava totalmente perdida, as minhas emoções estavam totalmente abaladas e eu precisava identificar quem eu era, identificar as minhas emoções, saber o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Porque as nossas decisões, elas podem trazer um peso positivo ou um peso negativo. Então a gente precisa aprender a lidar com elas. E eu vi que eu precisava me conhecer, eu precisava passar por um processo de autoconhecimento. E aí eu encontrei um outro versículo que fala, que está lá em Mateus 12:33, que fala o seguinte: considere uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Foi aí que eu descobri que eu era conhecida pelo meu fruto, ou seja, quem eu era, que árvore eu sou, que fruto eu estou dando. Então eu comecei a perceber ali que eu tinha que saber quem eu era. E eu também ouvi uma pessoa, uma vez ela veio para mim, foi bem no início da minha caminhada, a irmã Eliezer, eu não me esqueço disso e eu até comentei isso com ela. Ela chegou perto de mim e falou o seguinte: quem você é? Ela me perguntou isso 3 vezes e eu fiquei na hora desesperada porque eu não sabia quem eu era. E eu falei: quem eu sou? Então eu estava perdida ali. Eu tive uma infância onde o meu pai ele era alcoólatra. E eu passei a minha infância toda, até os meus 17 anos, acompanhando meu pai alcoólatra. E era muito difícil. Então eu não tive uma presença paterna. E com isso, muitos problemas aconteceram na minha vida. Muitas decisões erradas eu tomei por conta de não ter uma referência paterna. E com isso, eu não sabia quem eu era em Deus. E foi aí que Deus começou a tratar a paternidade comigo, que eu precisei descobrir quem eu era em Deus. E foi na palavra que eu descobri isso, no passo a passo de convivência com o Senhor, com a minha busca, a minha entrega a Ele. Então, eu fui descobrir que eu era preciosa para Ele. Eu descobri que Ele tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. E eu descobri que eu era filha. Foi então que Deus começou a tratar a paternidade comigo e também ele começou a me mostrar que eu poderia descobrir quem eu era. Então eu comecei a me analisar, a identificar quem eu era, buscar saber quais eram as emoções que eu estava sentindo. Então eu comecei a perceber que o que eu imaginava eu ia me tornar. Então eu permiti me conhecer, saber quem eu era e ser tratada por Ele. Tem uma outra parte também que eu comecei a descobrir, foi as crenças limitantes, aquelas crenças que estavam me impedindo de progredir em algumas coisas. A crença limitante a crença é tudo aquilo que você acredita. E a crença limitante já é uma crença negativa, que é aquilo que talvez você ouviu quando era criança ou na sua adolescência, que você internizou aquilo como verdade. Um exemplo, se você ouviu de uma autoridade espiritual sua, ou de uma autoridade como pai, mãe, professor, que você não é capaz, que você é burro, conforme aquilo foi internizado em você, você pode acreditar que isso é verdade. E quando começa a você for crescendo e oportunidades forem aparecendo para você,
você pode achar que você não é capaz e acabar não aceitando ou negando algumas coisas por conta dessas crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas precisam ser quebradas. E a melhor parte de você quebrar essas crenças limitantes é você trazendo pensamentos positivos para você. E os pensamentos positivos ajudam a quebrar essas crenças e também quando você começa a confrontar ela com a realidade que você tem vivido ou com a realidade que você tem acompanhado. Um exemplo, eu achava muito que eu não era capaz, até que eu me formei na faculdade. E quando eu percebi que eu tinha muitas crenças limitantes, que eu não era capaz de alguma coisa, e eu não iria conseguir, eu comecei a quebrar ela com a realidade. Não, eu consigo sim. Eu sou capaz. Nossa, eu consegui me formar, eu sou capaz. Então eu comecei a pensar, ter pensamentos positivos, me trazendo uma realidade de quem eu era. Então eu comecei a me descobrir e a identificar em mim coisas negativas também que precisavam ser mudadas. Então eu permiti ser totalmente transformada e ter a minha mente renovada. E uma outra parte também que eu precisei conhecer em mim foi o autocontrole. Eu não tinha muito controles nas minhas decisões. Eu não mensurava se aquela minha decisão ela iria ter um peso positivo ou negativo. Então eu comecei a descobrir na palavra que eu precisava me autocontrolar. E lá em Provérbios 25, 28 diz o seguinte: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, uma pessoa que não contém, que não sabe se controlar. Eu falei, caraca, sou totalmente descontrolada, eu não sei controlar minhas emoções e eu não sei, às vezes eu falo sem pensar porque é assim, quando a gente converte, a gente precisa, Jesus ele nos salva e a gente precisa dar lugar para ele começar a trabalhar em nós, a trabalhar na nossa personalidade, trabalhar no nosso temperamento, trabalhar no nosso caráter. Então eu precisei abrir meu coração para ele começar a me mudar, começar a me transformar. Foi aí que eu percebi que eu precisava me autocontrolar, porque o autocontrole, ele também é conhecido como autogestão e também é conhecido como domínio próprio. E a Bíblia fala isso, que o domínio próprio ele é um fruto do Espírito. Peraí, eu recebi o Espírito Santo e eu não sei me controlar? Então eu precisei permitir que o Senhor ele começasse a me mudar, a me transformar e então eu percebi também que dentro de mim existia uma guerra constante entre os meus hemisférios do cérebro, que é o seu lado direito e o seu esquerdo, ele fica brigando a tua razão e a tua emoção. Isso significa inibição cruzada, que é uma guerra interna sua, que fica aquele lado brigando com o outro. E quando a gente começa a buscar a controlar as nossas emoções, quando a gente começa a buscar ser uma pessoa inteligente e emocional, a gente começa a alimentar o lado certo, na hora certa, no momento certo. Porque precisa de um equilíbrio. Na nossa vida a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa saber equilibrar as coisas. Então eu aprendi que eu precisava equilibrar as minhas emoções. Eu precisava trabalhar os dois lados para saber qual lado eu ia dar mais lugar, dependendo da situação, dependendo daquilo que eu estava passando e na minha decisão que eu ia tomar. Então, as nossas decisões, elas interferem em toda a nossa vida, porque todo o resultado, ele é a partir de uma ação nossa, e as nossas ações é a partir de uma atitude que a gente toma. E para a gente tomar qualquer atitude na nossa vida, antes a gente toma, como dizer, está na nossa mente primeiro. A gente primeiro decide aqui, para depois a gente agir e então vir um resultado daquela nossa ação. Lembrando que todo resultado ele parte de uma ação. Então, dependendo de como for a ação que você está tomando, as decisões que você está tomando na sua vida, você tem que ter em mente que vai ter ou um resultado positivo ou um resultado negativo. Então é muito importante a gente aprender a controlar as nossas emoções. E tem um outro provérbio muito interessante, que é Provérbio 16, 32, que diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Salomão está falando aqui que a gente precisa aprender a controlar o nosso espírito, ou seja, controlar as nossas emoções. Então aqui está falando que é melhor o homem paciente do que aquele que conquista uma cidade. Peraí, aí isso faz a gente lembrar o seguinte, que Abraão, ele foi imputado por fé, né? A justiça dele foi imputada por conta da fé dele, mas teve um porém também. Abraão, ele exercitou a fé dele ali
para esperar a promessa ser cumprida, mas ele teve que esperar com paciência. E a Bíblia fala isso, que ele esperou com paciência e então ele obteve a promessa. Ou seja, para que uma promessa seja realizada na sua vida, você precisa aprender a ter paciência. E quando a gente tem as nossas emoções descontroladas, a primeira coisa que a gente não quer é ter paciência. A gente começa a ficar com ansiedade, querendo as coisas para hoje, para amanhã e para agora. Mas com Deus não é assim. As coisas não funcionam da forma que a gente quer, a forma que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Então a gente precisa aprender a trabalhar a nossa paciência. E a paciência é uma virtude, né? Então a gente precisa aprender a ter paciência, porque para obter a promessa a gente precisa de paciência. Eu vou te dar um exemplo de Davi. Davi, ele foi ungido para ser rei, mas ele precisou passar pelo tempo da paciência, o processo. Ou seja, o processo ele também requer de nós paciência. E Davi, ele obteve a promessa de entrar no reino, ele se tornou rei. Ele foi, acredito que um dos melhores reis que a terra já teve, né? Mas ele precisou trabalhar paciência nele, porque ele ficou 20 anos aguardando, ou seja, a longanimidade. A gente precisa ter paciência, perseverança, esperar no Senhor para a gente obter a promessa, porque com o Senhor não é da forma que a gente quer, é da forma que Ele quer, e Ele sabe o que é melhor para a gente. E uma outra coisa que eu também aprendi para lidar com as minhas emoções é a empatia. E sabe aonde eu descobri isso? Lá em Lucas 10, 33 ao 35, que fala da parábola do bom samaritano. Aquele homem, ele ajudou uma outra pessoa que estava caída, ou seja, ele ali sentiu uma compaixão com aquela pessoa. E é muito interessante porque a Bíblia fala que ele foi lá, viu quando ele viu que aquela pessoa estava ali sofrendo, acontecendo alguma coisa, ele pegou do próprio mantimento dele o azeite e o vinho, e ele colocou sobre a ferida daquela pessoa. E também muito interessante é que ele cuidou daquele homem, levou para uma estalagem, ou seja, ele investiu naquela pessoa. E eu quando percebi, falei, caraca, esse cara é top demais. O cara investiu naquela pessoa, ele se dedicou para aquela pessoa. E eu fui descobrir que a empatia, ela está muito presente na palavra do Senhor, muitas coisas na palavra do Senhor. Ou seja, autocontrole, domínio próprio, que é o autocontrole, domínio próprio, o autoconhecimento e a empatia, elas estão na palavra do Senhor. E você sabe que essas três coisas, elas fazem parte das competências da inteligência emocional. Ou seja, a gente precisa buscar por inteligência emocional, e a palavra de Deus já fala isso pra gente. Porque nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Porque muitas coisas o Senhor quer entregar pra gente, promessas a lidar com as nossas emoções para receber. Porque agora eu vou falar um pouquinho mais do que é empatia. A empatia é a capacidade que a gente permite de se colocar no lugar do outro. Realmente a gente entender as emoções, a se colocar no lugar de uma outra pessoa. E em Atos 20, 35 diz o seguinte: em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Eu quero deixar essa parte frisada para você. Há maior felicidade em dar do que receber. Ou seja, a gente começa a aprender a ser feliz, aprender a adquirir a felicidade quando a gente começa a ajudar outras pessoas, quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a dar do que ficar esperando receber algo em troca. E eu comecei a perceber isso. Hoje eu sou missionária, e eu sou missionária efetivamente, eu me dedico para missões. E eu coloquei a minha profissão para me dedicar. Eu sou administradora, educadora financeira, eu tenho me especializado nessa área. E também me especializado na área de inteligência emocional. E eu comecei a perceber que a felicidade está e quando a gente faz algo para alguém, quando a gente estende a mão para alguém, quando a gente realmente abre mão de nós mesmos para ajudar alguém. Eu comecei a perceber que isso é algo assim surreal, muito maravilhoso. E também, hoje em dia, cientificamente, eles estão estudando sobre felicidade.
existe a psicologia positiva, várias coisas que falam a respeito da felicidade, como você desenvolver a tua felicidade. Uma delas é quando você ajuda alguém, quando você se coloca no lugar do outro, você se sente mais feliz. Para pensar, quando você ajudou alguém, faz uma análise agora, você ajudou uma pessoa e aquela pessoa foi lá e você viu algo sendo transformado naquela pessoa. Qual foi a sensação que você sentiu quando você viu que você foi útil na vida de alguém? Então, a empatia, ela faz isso, ela faz você se colocar no lugar do outro. E ser empática é uma habilidade, você pode trabalhar ela. Quando a gente começa um exemplo, quando a pessoa ela joga bola, qualquer tipo de esporte, ela para ser boa naquilo, ela precisa treinar todos os dias. E a empatia, o autoconhecimento, o autocontrole, ele pode ser trabalhado na gente. E a Bíblia, ela traz pra gente muitas realidades que a gente pode buscar aprender mais sobre isso, e com o Senhor. Gente, Jesus, ele foi o maior psicólogo que já existiu, o maior mentor, o maior líder, o maior mestre, e ele ensina na palavra dele coisas poderosas, e essas coisas ele ensina na palavra dele. Então, para a gente, agora voltando lá para Romanos 12:2, para você experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo que Deus quer para você, você precisa renovar a sua mente, ou seja, permitir ser renovado, realmente sair da casinha, porque olha só, quando o Senhor ele entregou aquela promessa para Abraão, ele falou: sai da tua tenda. Entendeu? Quando ele falou para Abraão lá, a promessa que ele tinha para Abraão, ele falou: sai da tua tenda, olha a estrela, olha o que eu tenho para você, é coisa grande, mas ele falou: sai da tenda. Ou seja, nós precisamos sair da nossa casinha, daquela nossa mente fechada, aquela nossa mente que a gente como dizer, que a gente não consegue, que não é capaz. E a Bíblia fala que aquilo que Deus tem pra gente é bom, é perfeito, é agradável. Então, para a gente viver isso, nós precisamos renovar a nossa mente e, primeiramente, a gente não se adequar, não se moldar aos padrões desse mundo. Porque ficar estagnado com os padrões, com as coisas que o mundo está querendo passar para a gente, nós precisamos, então, renovar a nossa mente. Eu te aconselho, se permita ser renovado. Se permita passar por esse processo. E uma coisa que eu te digo, para você se tornar uma borboleta, você precisa passar pelo processo. A lagarta, o casulo, e então você vai se tornar uma borboleta e vai começar a voar. Mas o processo ele é importante. O processo ele é importante para o crescimento. E esse processo, esse crescimento, ele requer de você maturidade, requer de você saber lidar com as suas emoções. Então busque em Deus esse crescimento nas suas emoções. É possível, eu estou conseguindo, porque é uma decisão que nós precisamos tomar todo dia. Ser consciente das nossas emoções é algo que você precisa todo dia decidir. E eu decidi, e eu quis, e eu estou vendo quanto a minha vida mudou. Hoje eu sou uma Fabiana totalmente diferente da Fabiana de 6 anos atrás. Quem me conheceu 6 anos atrás e acompanhou todo esse meu processo e está me acompanhando hoje, vê que eu sou totalmente diferente, sou totalmente transformada. Ou seja, eu permiti ser transformável pela renovação da sua mente. Eu permiti que essa transformação completa acontecesse comigo. Não foi fácil, mas eu consegui. E o principal de todas as coisas é que Jesus está contigo. Ele fala que não vai te deixar. Ele, antes de subir ao céu, ele deixou pra gente o Espírito Santo, que está conosco, que está sempre com a gente. E ele foi, mas ele falou que eu vou estar sempre convosco. Então, Jesus, ele está com a gente, ele nos ajuda, ele pega na nossa mão, ele nos leva. A gente precisa o quê? Permitir, aceitar e querer. Porque a mudança, ela começa de dentro para fora. E uma coisa que eu acho muito interessante que o filósofo fala, Gandhi, ele fala, se a gente quer ver uma mudança no mundo, a mudança precisa acontecer primeiro em nós. E quando a mudança ela começa a acontecer em nós, as coisas à nossa volta começam a mudar também. Hoje eu vejo a minha família totalmente diferente de antes também, porque eles se permitiram também mudar. Então é muito importante a gente querer. Então seja a mudança que você quer ver no mundo. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar o meu contato, caso você queira conversar mais comigo, vou deixar o meu WhatsApp, meu Facebook, meu Instagram.
Entre em contato comigo caso você queira conversar, desabafar, eu estou à sua disposição. Que Deus te abençoe, que essa palavra ela venha entrar como uma flecha no teu coração. Um grande abraço. Kelly, muito obrigada por essa oportunidade. Você é uma mulher preciosa. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Deus abençoe vocês.